Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo semanal do Cultura Bíblica. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a HQ de Jeff Lemire, que é Black Rumor. Essa HQ aí bem legal, que foi lançada pela Dark Horse, fez o maior sucesso, ganhou vários prêmios. E a gente não poderia deixar de falar sobre ela. Então acompanhe a gente depois da vinheta. Então pessoal, Black Rumor nada mais é do que um HQ que faz homenagem à Era de Ouro dos quadrinhos, né? Ela pega alguns conceitos e traz uma temática original. Como eu já citei, né, no começo, ela foi escrita por Jeff Lemire, mas foi desenhada por Dave Orbison. É um HQ bem interessante, ela teve prêmio no Eisner, ela tem uma discussão bem aprofundada sobre seus personagens, ela entra mesmo na psique de cada um e a gente começa a acompanhar. Mas o que é que isso tem a ver aqui com cultura para eu estar falando sobre ela? Como vocês têm acompanhado as temáticas dos vídeos desse mês, a gente tem falado muito sobre esperança, né? Começou falando sobre Sweet Tooth, né? Com o Elbert, com o Diogo. Tem também um pouquinho sobre confiar um pouco nos outros, que foi o vídeo da Viúva Negra, com nossa amiga Natália. Tem também um vídeo sobre distopia e esperança, que foi feito pelo nosso editor de vídeos que está aqui atrás das câmeras, o Júnior Marques, falando um pouquinho. E hoje eu não poderia deixar de também trazer um pouco dessa discussão nessa HQ que, para mim, saltou os olhos, por além das referências que ela traz, também ela aprofunda mais um pouco disso, nas questões relacionais que a gente tem vivido. E o que é que acontece? Basicamente, né, a história ela começa, né, apresentando os personagens numa narrativa bem cinematográfica mesmo, né? O Jeff Lemire ele tem essa pegada também em algumas HQs dele, especialmente aqui em Black Rumor. Vai apresentando aí cada um, e os personagens são o Abraham Slam, que é uma referência aí ao Capitão América. A gente tem a Menina de Ouro, que é como se fosse o inverso de Shazam, uma pessoa mais velha que grita Zafran e vira uma menina com superpoderes, ela pode fazer várias coisas. A gente tem Barbali, que é uma homenagem aí ao Ajax, né? Quem conhece ele como Caçador de Marte também. A gente tem o próprio Black Rumor, que dá o título, né? A obra. Eu vou explicar o porquê. A gente tem Tokyo Walk, Capitão Ward, que são personagens que caminham juntos, né? E essa dupla de personagens, né, é uma referência a Estranhas Aventuras, que foi publicado pela DC também. A gente tem a Libélula, que é como se fosse uma bruxa. E a gente tem Lucy Weber, que é a filha do Black Rumor. Mas beleza. O que é que acontece? Esses personagens, eles fazem essa homenagem, né, aí ao período da Era de Ouro dos quadrinhos. E sim, o Abraham Slam é como se fosse o Capitão América. Eu esqueci de mencionar isso. É o que acontece. Eles estão ali unidos, né, como se fosse uma Liga da Justiça, na Era de Ouro, né, é ambientado como se fosse nesse período. E esses personagens, eles estão enfrentando um vilão chamado Antideus. E eles conseguem, né, derrotar esse personagem. E aparentemente deu tudo certo, porém com uma consequência. Eles sumiram, salvaram a realidade deles, que é a cidade de Spiral City, e foram parar em uma fazenda que ninguém sabe onde é. Simplesmente perderam a vida deles de super-heróis para viver numa fazenda como uma família fictícia, né? E eles querendo a todo momento querer sair dessa fazenda. Basicamente eles vivem isolados dessa fazenda, e se tentarem sair desse mundo, eles morrem. Então, praticamente eles estão presos lá, isolados do mundo exterior, sem contato com ninguém, não sabem que mundo é aquele, com suas dúvidas. E aí é um momento propício para eles estarem a hora toda questionando a si mesmos, né? Cada um tem suas dificuldades, tem o seu passado, e tudo isso vai saltando na medida que a gente vai lendo a história. A gente vai ficando por dentro de o que motiva cada personagem, a história de cada um. E a gente vê que eles têm uma série de dificuldades, eles são pessoas podres como a gente também. Tem muitos defeitos, também tem muitos sonhos, mas infelizmente eles se encontram numa situação em que estão isolados. Então é um momento propício, né, para os ânimos estourarem. E a gente não tem, acho que, um período mais exemplificativo dessa situação do que o período que a gente vive, que é o período da pandemia, né? Ora parece que as coisas vão se resolver e parece que não se resolvem, a gente acha que vai achar uma saída, e quando vê, a gente regride.
e a situação do país sempre difícil e a gente se vê preso nesse contexto, né? E hora a gente entra em conflito com uma pessoa próxima, entra em conflito com um amigo. Um dia desse eu estava vindo do trabalho para casa e eu me deparei com 3 brigas no transporte público em momentos diferentes. Isso para mim ficou uma coisa marcante porque mostra um pouco de como está o ânimo das pessoas, né? E isso tem se aflorado a cada dia mais, as pessoas têm ficado cada vez mais estressadas. E a gente percebe que todo o contexto propicia que isso aconteça. Então, eu, olhando, lendo a história, eu refleti muito sobre isso. E por isso que trouxe ela para falar um pouco nesse mês. E basicamente o que eu posso resumir é que a história ela trata dessas questões, né, da gente poder buscar uma solução que não necessariamente essa solução vá vir de fora. Essa solução muitas vezes está dentro de nós, está no que a gente pratica e no que a gente exerce com o outro. Então o legal de Black Runner, ela tem algumas coisas que para os nossos princípios ela não é importante a gente ter atenção quando a gente estiver lendo, porque a gente sabe que é muito comum nas produções atuais elas trazerem algumas coisas, né, algumas temáticas que não dialogam com o que a gente acredita. Isso é comum em qualquer obra aí que a gente vai ler, né? Como a gente sempre fala aqui no canal. E não é diferente com Black Runner, tá certo? Então, ao ler, fica atento a essas questões, porque a gente não pode deixar de fazer nossas observações bíblicas acima do que a gente está lendo. Mas a mensagem que eu consegui captar dessa HQ foi justamente essa questão relacional em meio a uma situação adversa, onde a gente se vê sem esperança. Então, a partir do que a história vai encaminhando para sua conclusão, é perceptível a evolução dos personagens, quando eles percebem que precisam confiar um no outro, que eles precisam criar um ambiente de harmonia para achar uma solução. E a história, realmente, eu não vou dar spoilers aqui, né, porque já seria demais, a HQ vale muito a experiência de ser lida, mas o que eu posso contar é que o que faz a história andar, o que faz a história se resolver, é o desejo deles de sair daquele local, de buscar outras alternativas, e a única coisa que pode fazer com que eles saiam é justamente o carinho, o relacionamento que eles construíram com os outros. E eles não são, né, família de sangue, mas acabam virando uma família. E isso é que é interessante. Então, acho que essa é a principal lição que Black Mirror deixa, né, pra gente. E pra gente hoje em dia, né, como sociedade, a gente precisa, né, sempre buscar o apoio no nosso próximo, a gente buscar também apoiar. A gente sabe que nós temos questionamentos e parece que a gente só quer viver no nosso mundo, que praticamente o Ebrislan é o cara mais conformado com a situação, mas ele parece que não olha que tem outras pessoas que estão passando por dificuldades que não pertencem a ele, por ele estar bem, ele não se preocupa tanto. Então ele começa a desenvolver essa empatia, e às vezes a gente precisa desenvolver isso também com o nosso próximo. Então a gente tem que cuidar mais um dos outros. Acho que foi uma das principais lições que eu tirei dessa revista, né? São 4 volumes e é muito legal a experiência, a narrativa é muito boa. O Jeff Lemire, né, tá aí em alta, né, como a gente já falou no vídeo Sweet Tooth, né, já é a segunda vez que ele aparece aqui. E é isso, né, pessoal? Eu não posso deixar de falar que a HQ faz referências muito boas também. Ela faz referências ao Monstro do Pântano, ela faz referências a, como já citei, Capitão América, Superman, até em questão de quadros mesmo, desenhos. Ela deixa as coisas bem legais. Dá pra vocês darem uma conferida lá. Assim também, eu não mencionei o personagem, né, do Antideus, é como se fosse um Darkseid da vida, né? Então tudo isso eles adaptaram, eles fizeram uma mescla aí de referências para trazer uma coisa nova, uma coisa totalmente interessante, né? Que homenageasse, né, os personagens clássicos que a gente conhece. Então fica a dica, Black Runner, para você dar uma lida, vale a pena. Acompanhe nossos conteúdos aqui do Cultura pra gente trazer mais algumas coisas. Então eu vou mostrar aqui para vocês, né, só os 4 volumes. A gente tem aqui o Origens Secretas, que é o volume número 1 de Black Runner. A gente tem aqui o volume número 2, que é o Evento. A gente tem aqui também o volume número 3, que é a Era da Destruição, parte 1. E a gente tem o volume número 4, que é a Era da Destruição, parte 2. E aí fecha o arco dessa grande história, dessa grande narrativa aí que merece ser lida. Não é à toa que foi tão premiada. Fica aí a dica da gente aqui do Cultura. Fica a dica também de você estar atento
quando você for ler, você prestar atenção em alguns pontos, né? Tem coisas ali que não são proveitosas, como por exemplo a relação de alguns personagens. E é isso, beleza, pessoal? Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, beleza? E acompanhar todos os conteúdos que a gente está fazendo, tanto aqui no YouTube quanto no IGTV e na nossa página, beleza? Um forte abraço, um forte abraço.